Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura comentada do livro Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Essa vai ser a nossa 21ª leitura e hoje eu estava querendo dar aquela arrancada também na leitura. São vários capítulos, vários registros do dia 21 ao dia 29. Então, se a voz ajudar, eu quero chegar lá até o dia 29. Tem umas coisas muito legais aqui e eu fico assim um pouco ansiosa para poder trazer para vocês. Então é isso, né? Vamos começar. Eu vou fazer algumas interrupções, tá? Eu não vou ler tudo de uma vez. Quando eu achar que eu devo dar uma parada aqui para a gente fazer algum comentário, eu vou parar, porque até para a gente não perder muito, né? Porque como são vários registros, se eu chegar até o final, aí para lembrar o que eu li lá, né? No primeiro pode prejudicar um pouquinho aí e trazer o esquecimento. Então, eu devo fazer talvez uma parada no meio do caminho, tá? Para dividir essa leitura com os comentários aí, as reflexões, né? A forma como a minha leitura pessoal aqui do que está acontecendo e compartilhar aí com vocês, tá bom? Então vamos lá. Dia 21 de março. Não consigo mais encontrar paz. Quando estou em casa, sinto o tempo todo vontade de correr para o escritório. E quando estou no escritório, o fervor feliz que anima todos os meus gestos me parece culpado. Por isso anseio voltar para casa a fim de me sentir em segurança. Estou tentada a aceitar o convite de tia Matilde para passar umas semanas com ela em Verona. A única coisa que me retém é pensar em Ricardo. Ele parece tão forte agora que tem, ele parece tão forte agora que até me dá forças. Chego a pensar que poderia viver com ele na Argentina e me surpreende que ele nunca tenha me proposto isso. Eu disse a Michele que quero convidar Marina para jantar conosco na noite de Páscoa. Ele concordou de imediato, mas não prestava atenção ao que eu falava dela, de sua família. Você deveria me dizer se a aprova, se gosta dela, reclamei. Michele respondeu que quem deve gostar não é ele, mas Ricardo. E quando objetei que Marina será a mãe dos filhos deles, retrucou quase com satisfação. Serão filhos deles. Está cada vez mais nervoso e se eu lhe pergunto o motivo, responde que o preocupa a ideia de uma próxima guerra. Clara diz que os produtores cinematográficos não querem assumir compromissos, estão temerosos. Observei que também foi assim na outra vez, mas que na verdade os negócios seguem do mesmo modo. Nasci pouco antes da Guerra da Líbia e era pequena quando explodiu a Primeira Guerra Mundial. Depois, no colégio, escalávamos as grades das janelas para ver os fascistas que passavam, trajando camisas negras abertas até a cintura, com caveiras desenhadas e carregando granadas. Quando Michele partiu para a Abissínia, estávamos casados havia poucos anos, e quando ele vestiu novamente o uniforme em 1940, ainda usava luto por seu irmão morto na Espanha. De qualquer modo, aprendemos a viver, sustentei com dureza. Esta é uma faculdade que nosso povo tem e que o torna mais forte do que outros povos, aqueles que ainda precisam aprender. Michele se irritou, falou da inconsistência das mulheres e continuei a rebatê-lo. Não quero que ele diga essas coisas na presença de Ricardo, que repita que hoje em dia tudo é inútil, estudar ou casar ou ter filhos. Reagi com tanta veemência que eu o constrangi ao silêncio. Ricardo, felizmente, está apaixonado. Hoje mesmo garantia que não haverá guerra e sua segurança nos conquistou. O modo como eles falam da guerra é diferente daquele como falávamos. Nossos pais acreditavam de fato que a guerra era necessária e a viam como um doloroso dever que trazia consigo muitas esperanças.
Lembro ter visto meu pai limpar seu revólver, sério, meticulosamente, como se a pátria contasse apenas com aquela arma. Meu pai é um homem pacífico. A lembrança daquele gesto ainda me comove. Desde então, ouvimos dizer que a guerra é necessária, se todos quiserem assegurar o bem-estar de seus filhos. Naquela época, os filhos éramos nós, e agora são Ricardo e Mirella. Dentro de 2 anos poderiam ser os filhos deles. Vai-se adiante com as mesmas palavras e nada mudou. Apenas desapareceu a nossa capacidade de acreditar que a guerra melhore alguma coisa. Mirella não dizia nada e nos observava com um olhar decidido que ela tem desde criança e que não me agrada. Escutava o irmão garantir alegremente que não haverá guerra, que ele irá para Buenos Aires e depois voltará para casa. Ricardo citava até um artigo muito tranquilizador que havia lido. Mirella perguntou: "Em que jornal?" E ele respondeu que não lembrava. Tinha lido na barbearia. Suspirei. Esperemos que sim. Mirella observou que eu me entrego à esperança sem raciocinar. Você está convencida de que a guerra não servirá para nada, dizia. E, no entanto, não se pergunta, não procura compreender por que há sempre guerras e gente que morre. Respondi que são os homens que devem pensar nessas coisas. Ricardo se voltou para a irmã e disse que ela talvez compreenda tudo isso melhor do que ele, ou do que seu pai, ou do que a pessoa que escreveu o artigo, ou até mesmo do que os homens do governo. Se você sabe, por que não nos explica? Ele perguntou num tom falsamente cortês. Eu sei, ela replicou com teimosia infantil. Sei muitíssimo bem. É porque muita gente, como você, se limita a esconjurar a guerra em vez de tentar compreender. Ricardo começou a rir e eu tentei mudar de assunto. Os dois são meus filhos e quando brigam é como se alguma coisa também brigasse dentro de mim. Dois tipos opostos do meu sangue. Ademais, muitas vezes Ricardo se encarniça contra Mirella só porque ela é mulher. Perguntou-lhe se é para tentar entender essas coisas que ela frequenta boates de luxo e passeia de carro toda a noite. Ela respondeu duramente que sim, que é também por isso e que, de fato, somente fora desta casa começou a sentir vontade de compreender. Então Michele deu um soco na mesa e bradou: "Chega, Mirella, chega! Vá para o seu quarto." Por um momento, Mirella fitou o pai hesitante, e depois o irmão, o qual, olhando o vazio, acendia lentamente um cigarro. Ela queria replicar, seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas dominou sua violência habitual e saiu. Caímos num silêncio glacial. Depois Michele também acendeu um cigarro e me pediu: "Mamãe, vá dizer a ela que esta deve ser a última vez, que eu não admito." "Não admite o quê?" perguntei. Michele hesitou um momento diante da minha pergunta precisa e respondeu: "Que não admito esses modos." Mirella não disse nada de grave, objetei timidamente. "Chega," ele repetiu, severo. "Não admito esses modos revolucionários nem o tom condescendente que ela usa para falar comigo. Lembre a ela que eu sou seu pai e tenho 50 anos." Mirella estava sentada no divã em seu quarto. Quando entrei, nem levantou a cabeça, que estava apoiada nas mãos. Sentei numa cadeira no canto e fiquei olhando-a. Sobre o divã já estava estendida sua camisola, branca, uma camisola de menina. Eu nunca entendi Mirella, ao passo que sempre entendo Ricardo. Às vezes penso que se ela não fosse minha filha, para mim seria difícil lhe querer bem. Ela não se contenta em se deixar levar pela vida, ser amada, como eu era na idade dela. Talvez seja porque os estudos para as moças eram muito diferentes naquela época. Eu jamais pensaria em ser advogada.
Estudava literatura, música, história da arte. Só me faziam conhecer aquilo que é belo e doce. Mirella estuda medicina legal, sabe tudo. Os livros eram uma dificuldade que precisei vencer aos poucos, com o tempo. A ela, porém, dão aquela impiedosa força que nos separa. Mirella, eu disse, e ela levantou a cabeça. Você compreende mesmo alguma coisa de tudo isso? Perguntei num fio de voz, intimidada. Ela me fitou absorta. Depois balançou a cabeça e voltou a baixá-la entre as mãos. E então? Insisti. Nem sei por que agi daquele modo esta noite, ela respondeu. Errei porque não tinha argumentos para responder, mas sentia exatamente assim, aquilo que falei. Por que você disse que tudo é diferente quando sai de casa? Eu estava ansiosa por sua resposta. Esperava que servisse para esclarecer também aquilo que sinto. Porque é verdade, mamãe. Porque antes eu não conhecia outra vida além da nossa. Talvez também porque tenha visto os ricos de perto. E os pobres nunca deveriam ver o dinheiro muito de perto. Impressiona muito. Dá medo. Está ali todo o mal, mamãe, o motivo de tudo. O erro está ali. Ali, aquilo que eu queria conseguir ver claramente, que é preciso compreender. Perguntei se ela se referia à guerra. Ela disse que sim, há a guerra, e também há muitas outras coisas que estão nela, e em mim, e em Ricardo, e no pai, todas a consertar. Eu não sabia que coisas ela aludia, e a olhava com espanto e temor. Contudo, pela primeira vez, senti aquilo que muitas outras mães me dizem sentir, e que eu nunca havia sentido: o desejo de transferir tudo da própria vida para a vida dos filhos, até as esperanças. E talvez justamente para aqueles diferentes de nós, nos quais não nos reconhecemos. Veja se consegue compreender, murmurei. Para mim, acho que é tarde demais. Eu vou parar aqui e vou fazer um comentário sobre esse registro, porque eu acho assim, interessante algumas colocações desse registro que ela fez com essa conversa, né, entre os quatro na família, porque a gente vê aqui quatro posições diferentes, né, entre pai, mãe e os filhos, com pensamentos bem diferentes, né? E ela, nesse registro, ela já, a Valéria, né, ela manifesta aqui já uma sensação de que não tem um bem-estar na sua própria casa, né, em que no escritório ela se sente feliz, ela se anima, né, claro que também existe agora a figura do Guido, do diretor, né, por quem ela aparentemente está se apaixonando, mas tem também essa questão da identificação, né, com aquele local, da questão do valor, né, que ela se sente vista, que ela se sente valorizada, e ali ela tem o seu espaço próprio, né, é como um pertencimento. E dentro de casa ela já não tem mais isso, né, ela já não sente mais esse bem-estar que antes, lá no início, né, das nossas leituras, ela sentia. E, e aí ela entra nesse conflito, né, por não estar se sentindo bem em casa, se sente bem no escritório, aí lá ela tem esse bem-estar e esse prazer, ela não sustenta esse prazer e esse bem-estar e tem uma vontade louca de voltar para casa porque ela sente culpa por não se sentir bem em casa e se sentir bem no escritório. Olha a confusão, né? Esse conflito aí. E quando ela fala que o Ricardo, ele está mais forte, né?
que ela sente ele mais forte, e que essa força do Ricardo dá forças a ela. Eu acredito que eu já tenha trazido isso na última leitura, e aqui ela reforça, né? Porque o Ricardo é como se fosse um reflexo dela, né? Dessa imagem que ela construiu. Então, como ele está se sentindo mais forte, é como se fortalecesse ela nessa imagem que ela construiu. Porque Mirella é o oposto. Mirella é a sombra dela. Mirella é aquilo que ela não consegue admitir. E o Ricardo é aquilo que ela quer mostrar, né? E que ela quer acreditar. Então, ele, de uma certa forma, ele fortalece essa imagem que ela quer acreditar, mas que está em conflito constante com Mirella, né? O próprio Ricardo mantém, né, tem esses conflitos com Mirella, também por causa né, dessa imagem que ele tem da vida e das mulheres, né, mas, de uma certa forma, a Valéria se sente reforçada através dessa força do filho. Né? É como se fosse um espelho, mas um espelho positivo, né, que mostra exatamente aquilo que está diante dele. Mas ela se surpreende pelo fato do Ricardo não ter cogitado que ela fosse para a Argentina com ele. E aí, é claro, né? Primeiro porque ela é mãe, o Ricardo não vai querer, em tese, a mãe do lado dele, porque ele está indo com o objetivo de ganhar dinheiro para se casar. Segundo, porque ela é uma pessoa que é quase invisível, né? No sentido de não ser vista por aquelas pessoas como uma pessoa, né? Como Valéria. Ela é vista como uma mamãe que exerce uma função naquela família. Então, ele não precisa dela, da presença da mãe, como apoio, né? Como pessoa. Lá, ela não vai ter a função que ela tem dentro de casa, né? De consertar, de fazer comida e etc e tal, né? Então, ele não ia cogitar realmente que ela fosse com ele. E uma outra coisa também, eu acredito que, obviamente, ele não ia cogitar de separar a mãe do pai, né? Tipo assim, olha, eu tô levando minha mãe, pai, você fica aí sozinho, mas a minha mãe vai comigo, né? Aí eu acho também que faz sentido, né? O fato de ele não ter tido, né? Ter sugerido isso, né? Eu acho que pode também fazer parte aí dos pensamentos dele, mas é interessante que ela, né, de uma certa forma, ela queria, né, que ele a chamasse, ou seja, que ele sentisse a falta dela, quisesse a presença dele, né? Então ela se surpreende com isso, porque parece então, se ela se surpreende é porque ela esperava, né? Ela tinha essa expectativa de que talvez isso acontecesse. E fazendo uma outra leitura aí mais em nível inconsciente, talvez, né? Talvez ela desejasse ir para ficar longe desse ambiente que ela está, que é a casa dela e que ela não se sente bem. Mas isso aí é uma leitura, assim, bem abstraindo da situação, né? Bom, ela entra em conflito aqui novamente com o Michele, né? Porque ela acha que o Michele tem que aprovar a Marina e tudo mais, mas aqui eu acho que mesmo apesar de todo o desligamento do Michele da situação, eu acho que ele está correto em falar que, olha, quem tem que gostar dela é o Ricardo, né? E a questão dos filhos, os filhos vão ser deles, né? Porque a Valéria é essa pessoa que quer controlar tudo, né? É essa pessoa que quer dar notícia de tudo e estar presente em tudo e controlar todo mundo. E aqui o Michele, né? Ele dá essa resposta que eu acho que, de uma certa forma, precisa fazer uma, né,
para a Valéria poder refletir em cima disso, porque é isso. Né? Quando a Mirella casar, o marido é dela, quem tem gostado do marido é a Mirella, os filhos, quem vai cuidar é a Mirella, né? E aqui também, tendo filhos, Marina e filhos, quem tem que cuidar é Marina e Ricardo. Ela não tem que se meter nessa história, não é mesmo? E, bom, então ela faz aqui alguns relatos em relação à guerra, que realmente é um contexto importante, né, na vida deles, mas que ela já chega à conclusão aqui que a visão hoje dos filhos e ela própria, né, porque ela fala que o pai dela falava que a guerra era necessária, né, mas agora ela e a geração dos filhos já sabem que não é, que não, a guerra não resolve nada, né? Esse tipo de violência não é o que resolve os problemas do mundo, né? E, bom, que mais aqui que eu anotei aqui, que ela rebateu, né, que a opinião do Michele com relação à guerra, né, com veemência, porque o Michele é como se ele falasse assim, olha, não vale a pena nada, porque já que vai eclodir uma outra guerra, então para que vai estudar, para que vai trabalhar, para que vai tentar melhorar de vida, para que vai ter filho, vai morrer todo mundo de novo, né? Então, uma visão um pouco pessimista aí da vida, né? E, e aí depois a gente tem o diálogo entre Mirella e Ricardo, onde ela confronta, né? A Mirella, a gente já viu aqui que é uma pessoa de personalidade forte e é uma mulher que é muito diferente, né? Ela está um pouco à frente das mulheres do tempo dela, principalmente à frente da mãe dela, né? Porque é uma pessoa que se interessa, né? Pelas coisas que estão acontecendo no mundo, né? E não é à toa que ela está fazendo direito, né? Acho que é muito característica disso. Então ela não se contenta com a resposta do Ricardo, né? De estar assim, para ele está tudo bem, ele vai para Buenos Aires, né? Aquela coisa meio alienada assim do que está acontecendo, principalmente na época, num pós-guerra tão recente para eles. Então ela quer saber, ué, mas onde que você leu isso aí, que não vai ter nada, né, que não vai acontecer mais nada e tudo mais? E ela, né, dá a resposta, né, resposta típica de Mirella, porque ela, ela não dá conta, né? Parece que ela não dá conta dessa, dessa alienação, né? Da Valéria ser essa pessoa que ela é, que submissa, que só serve, que só está vivendo em função do outro, do Ricardo que está aí só pensando no umbigo dele aí, não está nem querendo saber de mais nada, no pai que agora só pensa no tal do argumento, né? E que está com uma visão tão pessimista da vida, né? E ela fala que realmente assim que ela só começou a pensar nisso, né, a ver como a vida como ela é depois que ela saiu, né, que ela começou a ver outras coisas, que ela começou a trabalhar fora e tudo mais, né, porque o Ricardo dá aquela alfinetada para variar, né, porque é, ele não concorda, né, no fato da Mirella não ser essa mulher submissa que ele acha que as mulheres precisam ser, né, e, e aí ela fala, né, que ela somente fora desta casa é que ela começou a sentir vontade de compreender o que está ao redor, né, compreender o mundo, porque a vida deles parece que é uma vida meio alienada das coisas, né, eles construíram essa família, esse lar, como se fosse uma bolha, né, para que fosse tudo muito perfeito. E o que está explodindo e acontecendo ao redor não os atinge, né? Só que a Mirella não é essa pessoa, né? Então a Mirella, depois que saiu e está vendo o mundo como ele é, e o fato de ver o mundo como ele é, ela conseguiu sair fora da bolha e ver como cada pessoa dali daquela família, como realmente são, então ela tem essa fala, né? E o pai não aceita, né? O pai fica bravo,
né? Porque né, ele falou aqui que não vai aceitar esses modos revolucionários, nem o tom condescendente, né? Esse condescendente no sentido assim de ter quase que dó, né? Quase assim, colocando esse pai numa posição inferior aí, né? A ela ou às outras pessoas, como se ele não, é como se tirasse dele o, a autoridade, né? É como se ele não tivesse autoridade, como se ele fosse uma pessoa que, que é, não compreendesse realmente as coisas, né? Eu pesquisei sobre esse tom condescendente e ele tem essa conotação, então eu acho que é também, né, um dos significados. Então, acredito que esse tom condescendente que ele está falando aqui, já que ele ficou tão bravo, é nesse sentido, né, de que ela o vê menor, né, quase que tendo um dó aí dele, né, de colocá-lo numa posição inferior e não colocá-lo na posição de autoridade de pai, né, de que entende, de que sabe e etc. Por aí, né? E então, assim, quando ela fala, né, que se a Mirella não fosse filha dela, ela acha que ela teria, inclusive, dificuldade de sentir, né, de lhe querer bem. Mas é isso, né? Porque a Mirella é a sombra. O Ricardo reforça a imagem que ela construiu e a Mirella reforça a sombra, né? Que ela está entrando em contato e que faz uma força gigante para poder esconder. Então, é isso, né? Ela está vendo aí retratados nos dois filhos os dois aspectos dela, a persona e a sombra. E realmente, querer bem a sombra é um grande desafio, é o nosso desafio, né, para nos tornarmos, para nós integrarmos essa sombra, né, aceitarmos ela. Esse é o nosso desafio, né, para propiciarmos os nossos processos de transformação interna. E quando ela vai, né, entra no quarto e conversa com a Mirella, né, fala aqui de como uma maturidade muito grande, né, que ela agora ela está tendo contato com essa questão dos ricos, né, e que está vendo que o dinheiro, né, o poder, né, que o dinheiro dá, que o erro está aí. E agora ela consegue ver isso, né? Claro que é uma visão dela, mas né, que a guerra gira em torno disso, mas que também não é só a guerra, né? Que são as questões de cada um daquela família, porque ela conseguiu sair da bolha e está vendo, né, tendo esse retrato aí de fora, né? Então, assim, Mirella ela está se tornando uma adulta, né? Está tendo essa compreensão, né, das coisas da vida, do que acontece no mundo, está tendo outras referências do modo de viver, porque antes ela vivia nessa redoma, né, protegida, onde as coisas eram mostradas de uma forma montada, de uma forma feliz, de uma vida perfeita, e agora ela está tendo a visão clara de que isso tudo é uma grande mentira, que ela vivia uma grande mentira, que a família vive uma grande mentira, que o mundo não é nada disso que foi ensinado para ela. Mas o bom é que, apesar disso tudo, a, a Valéria conseguiu, né, nesse finalzinho, dar esperanças para ela, né, para ver se ela consegue compreender, né, essas coisas que estão acontecendo e que eles, Valéria, Ricardo e Michele, ainda não conseguimos, né, que eles não conseguem ainda reconhecer. Então, vê se você consegue compreender. Dia 22 de março. Esta noite Michele foi à casa de Clara e Mirella também saiu. Eu havia lhe pedido que ficasse em casa, pois é quinta-feira santa. Ela disse que a esta altura não podia adiar. Eu também desejava que ela ficasse porque queria lhe falar. Nunca tive ideias próprias.
Até hoje me apoiei numa moral aprendida quando criança e naquilo que meu marido dizia. Agora pareço não saber mais onde está o bem e onde está o mal. Não consigo mais compreender os que me circundam e por isso aquilo que eu acreditava sólido em mim também perde consistência. Relembro o dia de hoje avidamente, procurando interpretar o significado oculto de cada olhar, de cada palavra. Pergunto-me se foi realmente porque desejava trabalhar num memorando urgente que ele pediu a Marceline e a mim que fôssemos ao escritório, embora seja quinta-feira santa. Marceline, mesmo sabendo que receberia pelas horas extras, estava furiosa. Trabalhava de má vontade, ao copiar cometia inúmeros erros. Ela é muito jovem. Quando o diretor lhe disse que não precisava mais dela, saiu quase sem se despedir. Eu estava arrumando os papéis quando ele entrou na sala. Então, de repente, pelo seu olhar, tive a certeza de que o memorando era um pretexto. Havia intuído desde que, ao libertar Marceline, ele me pediu cortesmente que ficasse por mais alguns minutos. Como sempre, eu disse a mim mesma que se de fato ele tivesse algum interesse em mim, já teria me dito. Não aguentaria ficar calado. Mas agora eu compreendo que de algum tempo para cá me tornei outra, e por isso lhe pareço uma pessoa nova. Ao vê-lo entrar, fiquei atordoada. Peguei o casaco para ir embora. Ele disse: "Espere mais um momento, por favor." E em seguida, depois de uma pausa: "Sábado não poderemos nos ver. É a véspera da Páscoa." Pendurei de volta o casaco e me deixei cair na cadeira, atrás da escrivaninha, como se dissesse: "Aqui estou." Havia deixado em cima da escrivaninha minha velha bolsa ornada por uma inicial, presente de Michele em um dos meus aniversários. Ele sentou diante da escrivaninha, com um suspiro de bem-estar. Ficamos um tempinho em silêncio. Desfrutamos do prazer de estar sozinhos. Ele passava o dedo sobre a inicial do meu nome, como se a desenhasse. E enquanto isso, falávamos coisas sem importância. Nem lembro o que dissemos. Lembro apenas do gesto de sua mão. Era como se me chamasse. Isso me dava arrepios. Me parecia que aquela mão estava sobre mim, sobre minha pele, e tive vontade de implorar: "Pare, pare." Ele disse baixinho, como se lesse uma palavra escrita: "Valéria." Depois houve um silêncio, e o eco do meu nome me embevecia. "O que está acontecendo, Valéria?" Ele perguntou, sem me olhar, fitando sempre aquela inicial. Respondi: "Não sei." E baixei os olhos. Ele continuava: "Vamos ser francos? Posso falar?" Eu queria dizer não, pegar outra vez o casaco e ir embora, mas assenti. "Tive medo", ele confessou. Ergui novamente o olhar, espantada porque sempre havia pensado nele como um homem forte. Começou uns 2 meses atrás, mais ou menos, quando a senhora me disse, lembra, que as condições econômicas de sua família pareciam estar melhorando. Eu lhe perguntei, quase de brincadeira, se a senhora me abandonaria. Mas a senhora respondeu séria, como se já tivesse refletido sobre essa possibilidade, e disse, lembro bem: "Por enquanto, não." Imediatamente, expliquei que havia respondido assim sem querer, talvez por instinto, considerando, sem uma razão econômica, eu não saberia como justificar em casa esta minha atividade pessoal. Mas que, ao contrário, ele me interrompeu. "Sim, sim, compreendo. Aliás, na hora eu mesmo não dei importância a isso. Foi depois. Naquele sábado no qual nos vimos sozinhos aqui no escritório, por acaso. De repente,
Enquanto trabalhávamos e eu experimentava uma desconhecida sensação de contentamento, suas palavras me voltaram à mente. Desde então, comecei a ter medo, imaginando chegar aqui toda manhã e não encontrá-la. Talvez porque os outros, não viu Marceline? Trabalham somente para receber o salário e ir embora. Trabalham comigo como trabalhariam com qualquer outro. Ou talvez porque a senhora saiba tudo sobre o escritório e sabe tanta tenacidade, e sabe quanta tenacidade, quanto empenho. Ou talvez não seja por isso, acrescentou baixando a voz. Em suma, tive medo de voltar a ser sozinho, como quando comecei a trabalhar. Pior, até porque hoje não tenho mais aquele entusiasmo, aquela ânsia de chegar que então me sustentava. Não acredito mais em nada hoje. É isto. Compreendi que aqui, sem a senhora, eu estaria sozinho, como estou sozinho em casa. No início, pensei que fosse um momento de cansaço. De vez em quando, gosto de me compadecer de mim mesmo. Mas com o passar dos dias, eu compreendia cada vez melhor como seria a minha vida sem a senhora, Valéria. Sentia até um invencível tédio do trabalho, e mesmo um tédio da vida, uma náusea. Compreende? Murmurei. Sim, compreendo. E em seguida, após uma pausa, seria a mesma coisa para mim também. Mal pronunciei essas palavras, ele sorriu, trêmulo, emocionado. E experimentei de novo aquela sensação de confiança que só tenho quando estou com ele. Continuamos a falar, e tudo o que ele dizia renovava meu contentamento. Enquanto ele me olhava, eu era jovem, muito mais jovem do que quando entrei no escritório pela primeira vez. Jovem como nunca fui, pois tinha a feliz consciência disso, que me faltava aos 20 anos. Permanecemos um diante do outro, com a escrivaninha entre nós. Havíamos falado assim durante anos e parecia impossível estabelecer uma confiança diferente daquela agora tão profunda. Ele me estendeu sua mão, eu lhe dei a minha. A escrivaninha nos unia em vez de nos separar. Depois eu disse que já era tarde. Eu ainda deveria ir à igreja para o sepulcre. Ele não me reteve. Ambos sentíamos dispor de muito tempo, de longas horas, todos os dias diante de nós. Arrumamos os papéis, fechamos as gavetas, apagamos as luzes como colegas de escola. Vai a qual igreja? Me perguntou na saída. Ele me olhava e eu sentia vergonha do velho sapato marrom que eu uso diariamente. Aqui perto, respondi, a San Carlo. Perguntou se podia me acompanhar por um trecho. Assim que saímos, quando ainda estávamos esperando o elevador, comecei a ficar constrangida. Não sei definir o que me deu. Eu estava livre dentro de mim, mas fora me sentia atada. Essa impressão durou até quando já estávamos na rua. Fazia muito tempo que eu não caminhava ao lado de um homem. Hoje é raro eu sair com Michele. As ruas estavam cheias de gente que se dirigia indolentemente de uma igreja a outra. Parecia me sentir quase como se fosse levado pelas vestes dessas pessoas o odor de flores apinhadas, de círios, o odor do dia do sepulcre nas minhas lembranças de colégio. Muitas mulheres usavam preto e tagarelavam excitadas, baixinho, como nos funerais. Evitamos a via dei Condotti. Eu buscava me ajustar ao passo dele, mas é difícil caminhar com uma pessoa muito alta. Eu não conseguia conversar.
A Via della Croce estava ruidosa e animada, como numa festa de padroeiro na província. Tínhamos dificuldade de avançar em meio a tanta gente. Quando passava um carro, todos se encostavam às paredes. Alguns protestavam. Eu ria e sentia muito calor. Parecia-me que estávamos em viagem numa cidade do sul, alegre e maltrapilha. Eu ria, mas meu desconforto não passava. Até então, só compartilháramos os frios objetos do escritório, os documentos, as máquinas de escrever, os telefones, como se tivéssemos vivido juntos durante anos em um mundo desumano. E em comparação, as bancas cheias de verduras, as vitrines das rotisserias, as luzes ofuscantes, as vozes, tudo me parecia desprovido de pudor. Talvez ele também tivesse a mesma sensação, porque de repente me pegou pelo braço, sem considerar que era uma imprudência. Não está habituado a andar a pé. As pessoas o intimidavam. Deslocava-se exageradamente para abrir espaço a quem passava. Eu olhava enternecida, sorrindo, e o guiava pelas ruas que desde sempre são minhas amigas. Até amanhã de manhã, ele me disse, quando por fim alcançamos a escadaria da igreja, como uma ilha à qual tivéssemos chegado a salvo. Tirou o chapéu, dando uma rápida olhada ao redor. Boa noite, Valéria, murmurou. Beijou minha mão. Eu não o reconhecia naquelas palavras, naquele gesto, mas fiquei feliz. Gente, eu vou interromper aqui de novo para fazer um pequeno comentário. Eu acho que aqui está muito claro, né? Não precisamos fazer tantos comentários assim desse registro dela, mas o que eu achei interessante aqui é que logo no início do registro ela fala que nunca teve ideias próprias, né? Que até hoje, até aquele momento, ela se apoiava numa moral aprendida quando criança, ou naquilo que o marido dizia. Ou seja, toda a base dela, todos os valores dela foram construídos por pessoas, pelo que ela ouvia, né? O que a gente já vem aí reconstruindo de acordo com a fala dela. E aqui ela consegue reconhecer isso, né? E registrar isso. Então, é como se agora ela não sabe onde que está o bem, onde que está o mal, né? Nessa construção moral que ela né, está completamente perdida nela. Ela não consegue mais compreender as pessoas que a circundam, né? E o que ela acreditava sólido agora também perde consistência. Então, é como se estivesse tudo ruindo, né? É como se aquele muro, né, aquelas paredes que ela construiu, tijolo a tijolo, agora estivessem desmoronando ao seu redor. Então, realmente, assim, ela está questionando os seus valores, ela já não sabe mais em que se basear, né? E isso eu acho que é importante para ela poder ter a chance de construir novos valores ou encontrar os seus verdadeiros valores, né? E não ouvir os valores externos, né? Coincidentemente, hoje eu li uma poesia no Poetá que se chama Geometria, da Marcela Scheid, que fala exatamente disso, né? Desses valores, né? De a gente pegar uma régua e medir os nossos valores e que os valores reais são os que precisam sair da nossa boca, né? E não aqueles que entram pelos nossos ouvidos. E eu acho que é isso que ela está vivendo, exatamente isso que ela está vivendo, né? E logo após ela já começa a relatar a vivência dela, né, no escritório, essa conversa com o diretor, né, que ele começa ali timidamente, né, e falando que sábado eles já não poderiam se ver porque era véspera de Páscoa. Então aqui já dá uma sensação assim, o sábado já é um encontro entre eles,
Já não é mais assim aquela desculpa de trabalhar para poder adiantar ou resolver pendências. É um encontro, né? E ele está justificando que já não pode mais encontrá-la, que não pode encontrá-la, né, especificamente naquele sábado. E esse gesto dele passar o dedo sobre a inicial do nome dela na bolsa, isso é um gesto muito íntimo, né? A bolsa é dela, está em cima da escrivaninha dela e ele passa o dedo ali, né? Então parece que é isso mesmo que ela sente, né? É um gesto muito íntimo, como se ele estivesse tocando nela. E ele murmura o nome dela, né? Assim, gente, eu fico imaginando assim, a sensação que ela pode ter tido naquele momento, né? Tentando assim entrar no lugar dela e vivenciar o que ela estava vivendo ali, porque há quantos anos ela não ouve o nome dela vindo de alguém, porque ninguém na casa dela chama ela pelo nome, né? Os pais dela não chamam ela pelo nome, e aí ela ouve o nome dela num momento de muita intimidade, né? De um homem que agora ela está aprendendo a ver de uma forma diferente e que muito provavelmente ele também está vendo ela de uma forma diferente, porque ela mesma fala para ele, né? Que para ele, agora, ela parece uma pessoa nova, porque ela não é mais a Valéria de quando ela entrou naquele escritório. E aí ele começa a falar, né? Enfim, ele toma a iniciativa para falar do que ele está sentindo, né? Porque para ele também é um conflito, né? Para ele também é algo muito novo. Ele trabalhou anos com ela e, e não tinha essa conotação, essa relação deles, né? Aparentemente. Mas quando ele sentiu a possibilidade que, de perdê-la naquele escritório, né, assim, quando ele percebeu que em algum momento ela poderia não estar ali, né, igual ele falou, podia ser um monte de coisa, né, pela profissionalismo dela, né, pela boa vontade que ela tem em trabalhar, mas poderia também não ser por nada daquilo. Então ele compreendeu, né, que sem ela ali, ele estaria sozinho como ele se sente só em casa. Então ele já começou a colocar aqui que ele também não tem uma relação em casa é, de companheirismo, né? Que ele se sente só em casa. Então ela está se apaixonando, de uma certa forma, ao meu ver aqui, ele também está, né? Porque os dois têm lacunas a serem preenchidas. Então, as lacunas dele, ela está preenchendo, né, de acordo com o que ela é, e as lacunas dela estão sendo preenchidas de acordo com o que ele é, né, e o que ele demonstra e como ele a trata. Então é óbvio, né? É muito óbvio que dali pode surgir algo mais forte mesmo, pode surgir uma paixão, porque as paixões no início elas são, né? Às vezes as coisas acontecem assim, né? Os sentimentos vão acontecendo dessa forma, né? É, e um vai cobrindo aí a lacuna do outro, né? Mas muito tá sendo assim muito bonito, né? Assim, pelo menos no meu olhar aqui, está sendo bonito como está sendo construído, né? De uma forma muito respeitosa. Ele é muito respeitoso com ela, né? Compreende o conflito dela, claro, né? Ela é uma mulher casada, ele é um homem casado, então ele sabe que isso para ela é algo muito difícil, mas agora ele não se conteve, né? Tipo assim, vamos ser francos, está acontecendo alguma coisa, então vamos conversar sobre isso. E eu acho que isso é muito legal, né? De poder falar dos sentimentos, de poder falar do que está acontecendo, porque senão eles vão ficar nessa situação até quando, né? Então isso, as coisas realmente precisam ser esclarecidas, né? Então assim, eu acho que esse registro dela
né, foi muito importante, porque aqui eles começaram a se revelar que algo está acontecendo, algo que não era esperado está acontecendo, e eles precisam olhar para isso, eles precisam compreender o que está acontecendo, eles precisam olhar isso de frente, não esconder, né, porque onde que isso vai dar, né? Vai alimentar? Não vai alimentar? Né? Então, essas coisas precisam ser ditas e terem a maturidade de conversar sobre isso com muita honestidade, com muita sinceridade, né? Que isso faz parte dessa maturidade dos dois, né? Para lidar com esse assunto. Então, vamos para o dia 26 de março. Acho que a Páscoa dissipou aquela inquietação, aquelas dúvidas com as quais me debato a miúde. Na manhã de sábado de Aleluia, quando ouvi todos os sinos tocarem em uníssono de repente, pareceu-me que também em mim algo que estava preso, enfim, se desprendia e eu ficava livre. Ocupei-me mais ativamente do que o habitual a fim de preparar um dia agradável para Miquele e os meninos. De fato, Ricardo disse nunca haver passado Páscoa tão bonita quanto esta, talvez porque Marina tenha jantado conosco. Na noite da véspera, demorei-me tanto nos preparativos que nem me restou tempo para escrever. Comprei 3 ovos de chocolate, considerando que agora, todo ano, será preciso acrescentar à dos meninos uma lembrança para a Marina. Depois pintei os ovos em cores vivas, como fazíamos no colégio, e por toda parte sobre a mesa, em torno do bolo de Páscoa, dispus goivos brancos que difundiam um odor de açúcar e um ar simpaticamente provinciano. Quando o sacerdote veio abençoar a casa, eu até li em seus olhos uma expressão de agrado. Foi a primeira vez que não fomos à missa todos juntos na manhã de Páscoa. Ricardo me perguntou se eu me incomodava que ele fosse à missa com Marina. Michele pediu minha opinião sobre a conveniência de enviar um buquê de flores a Clara, que foi tão gentil conosco nos últimos tempos. E eu aprovei com entusiasmo. Ele foi ao centro para tal finalidade, garantindo que iria encontrar a mim e a Mirella na igreja, mas acabou se atrasando. Mirella quis ir à missa das 11 para estar livre meia hora antes de voltar para casa, a fim de me ajudar nos preparativos do almoço. Caminhávamos juntas rumo à igreja e eu senti orgulho de sair com minha filha. Mirella tem uma boa postura, caminha desenvolta, com uma graça nada lânguida. Nunca tem aquela displicência característica das moças da sua idade. Tem postura de mulher segura de si. Na igreja eu a observava, ajoelhada ao meu lado. Ao se persignar, ao rezar, faz os gestos que lhe ensinei quando ela era menina, mas seus pensamentos já não são os meus. Usava um chapéu de palha crua que comprou com seu próprio salário, a bolsa que Cantone lhe deu e no pescoço uma echarpe cara, que penso tem a mesma origem. Enquanto ela rezava, eu rezava por ela, para que fosse sempre uma boa filha. O som do órgão me comovia. Perguntei-me se fui uma boa filha e depois se sou uma boa mãe e uma boa esposa. Mas tendo feito um breve exame de consciência, precisei admitir que a todas essas perguntas eu poderia responder sim e não, com a mesma sinceridade e creio com o mesmo fundamento. Então parei de fazê-las e pedi a Deus que ajudasse Mirella e também a mim, porque todos nós precisamos muito disso. Nos dias de festa, minha mãe faz questão de ser pontual como uma convidada de cerimônia. Sei que nessas ocasiões ela dedica muito tempo para se vestir. A escolha do chapéu, das luvas é feita com minucioso empenho. Era muito elegante quando jovem, e hoje critica as mulheres contemporâneas pelo modo de vestir esportivo e casual. Nunca vem à cozinha, finge não perceber que estou atarefada, como se quisesse ignorar que sua filha não tem empregada. Ontem ficou sentada na sala de jantar com meu pai, Ricardo, conversando. Volta e meia, como por acaso,
Abri um reloginho de ouro que pendia da lapela de seu taier preto, sublinhando com esse gesto o desatencioso atraso de Michele. Quando a campainha da porta soou, ela disse, finalmente, mas era um mensageiro com uma grande cesta de rosas. Imediatamente adivinhei de quem vinha. Ou melhor, me dei conta de ter esperado por isso até aquele momento, e de que nessa expectativa havia preparado a refeição com entusiasmo redobrado. Abri o cartão e, de fato, não sei como ninguém percebeu que minhas mãos tremiam. Comentei, é do diretor. E logo acrescentei que no Natal ele fez o mesmo e que na Páscoa do ano passado me mandou um ovo de chocolate. Pareceu-me notar um silêncio ao redor e me sentir nervosíssima. Estava quase deixando a cesta cair no chão quando o Ricardo a tirou de minhas mãos, dizendo que à noite Marina iria apreciá-la bastante. Dispunha das flores como se lhe pertencessem, pousando-as para experimentar sobre um móvel ou sobre outro e por fim resolveu deixá-las sobre a cristaleira. Finalmente Michele chegou esbaforido. Minha mãe olhou de novo o relógio e de repente se levantou do sofá para sentar à mesa. Michele não lhe pediu desculpas pelo atraso, como na verdade deveria. Enquanto fazia um cumprimento geral, viu a cesta e perguntou, e esta? Apontando como se tratasse de uma pessoa a quem não conhecesse. Em seguida virou-se para Mirella carrancudo. Então, no silêncio, eu disse, não, são para mim. O diretor, como sempre. Ele retrucou que o diretor deve ter muito dinheiro para jogar fora. Jogar fora? Repeti, fingindo-me ofendida, de brincadeira. Mas você não está sendo gentil, Michele. As flores são caríssimas nestes dias de festa. Ele explicou. A propósito, eu mesmo precisei levar as flores à casa de Clara. Imagine, porque o florista não tinha nenhum entregador disponível. Eu a vi rapidamente. Ela lhe manda muitos votos de Feliz Páscoa, pede que você telefone. Por estes dias é impossível comprar flores. Ele repetia, manifestando seu descontentamento. Rosas, de 300 a 400 liras cada uma. Estas, acrescentou apontando a cesta, são de 400. Quantas são? Contou-as e depois disse, 24. 4 vezes 4, 16, 9.600 liras. Todos se voltaram respeitosamente para a cesta, menos minha mãe, que continuava a tomar sua sopa. Ricardo observou rindo que teria sido melhor que o diretor nos mandasse o valor em dinheiro. Eu também brincava, mas algo me apertava o estômago. Uma angústia insuportável. Servi os outros abundantemente, alegremente, mas não comi quase nada. Desculpei-me dizendo que isto sempre acontece. Quem cozinha não tem vontade de comer. 29 de março. Eram rosas amarelas. Eu queria prender uma na lapela do casaquinho ao voltar ao escritório na terça-feira, mas apesar dos cuidados que tomei, depois de poucas horas elas estavam murchas. Quando fui agradecer, contei-lhe que havia conservado uma pétala entre as páginas de um caderno, mas sem esclarecer de qual caderno se trata. Todos os anos ele me mandou flores ou doces para acompanhar os bons votos. Mas é como se esta fosse a primeira vez. No entanto, nada mudou entre nós, aparentemente. Duvido até que ele tenha dito as palavras que eu ouvi dizer na quinta-feira passada. Observo-o enquanto dita ou telefona e encontro a mesma expressão que conheço em muitos anos. Cortês, mas fria. E sempre, de certo modo, impenetrável. Durante a semana, sinto até certa reserva em escrever sobre ele. Ou talvez preferisse não escrever para fugir à necessidade de me julgar. De uns tempos para cá,
Me parece que tudo em mim é pecado. Repito a mim mesma que não estou fazendo nada de errado, mas não consigo me convencer. De manhã, assim que entra no escritório, ele me telefona e diz: Estou aqui. Depois eu escuto sua voz do outro lado da parede que nos separa, e pela primeira vez na vida tenho a impressão de estar protegida. Hoje de manhã, ele me chamou pelo telefone e, ao entrar em sua sala, quando lhe perguntei o que desejava, respondeu: vê-la. Ai, gente, que delícia, né? Não resisti, desculpa. Rimos. É isso. Existe essa novidade em nossas relações. Quando estamos juntos, rimos com muita frequência. Eu esqueço todo o resto e fico alegre. Um diálogo flui continuamente entre nós por meio do trabalho. E se alguém entra na sala, eu me volto, com medo de que outros possam perceber esse nosso modo secreto de falar. É uma possibilidade que me aflige e me atrai. No escritório, desde o momento em que fui admitida, sempre desfrutei de uma posição de prestígio, não só pelas funções que exerço, mas porque as outras são as mais jovens, solteiras. E eu, ao contrário, ao exercer essas funções, posso me valer também da minha experiência de mãe de família. Queria que elas me julgassem diferentemente hoje, e quem sabe me temessem um pouco como uma mulher amada intensamente por alguém a quem ela pode impor seus desejos, ainda que iníquos. Bom, vamos finalizar aqui por hoje essa leitura. Nós ainda temos o dia 30 de março, mas nossa, gente, aqui, né? Porque assim, a gente vai se envolvendo com ela, né? Não tem muito jeito. A gente vai se envolvendo com ela. Eu, né, falo por mim. Então, assim, é como se a gente entrasse na pele dela, né, e fosse vivendo isso, esses registros que ela vai falando, que ela vai escrevendo aqui. E então, assim, o que ela está vivendo é algo assim, para ela, algo que, assim, imagino que deve trazer uma sensação, assim, de uma alegria, de uma vitalidade, né? De um sentido, de uma emoção, assim, daquelas do primeiro amor, digamos assim, né? Daquelas paixões de primeiro amor, né? Daquela primeira paixão, aquela intensidade, né? Aquele é igual o que o Ricardo está vivendo com a Marina, né? Aquele entusiasmo, aquela alegria. E nesses dois últimos registros, né, do almoço de Páscoa e esse outro registro que ela, né, lá do escritório, olha que diferença, né, quando a gente se põe assim, tentando viver o que ela está vivendo, né, que assim, já no início, né, quando ela vai à igreja com a Mirella, que bacana, né? Olha como a Mirella é essa pessoa, né? No início, muito cruel na fala, mas agora já se mostrando um pouco mais madura, né? E fazendo companhia para a mãe, foi à missa. Então, se ela tem valores, a Valéria, ela não tem o que temer, né? Assim, em termos de valores que ela colocou, que ela passou por esses filhos dela. E Mirella, né, que é uma pessoa que ela tem tanta dificuldade, mas a Mirella é ela, né? É a Valéria que ela sempre quis ser. E elas vão ali juntas à missa, né? Mirella faz as suas orações, ela própria faz as suas orações e já sabe, né, que os pensamentos da Mirella já não são mais os pensamentos que ela quis que ela tivesse, e que ok, né? E que hoje ela já não, ela
né, nessa conversa com Deus, né, ela já não sabe mais se ela, né, ela pergunta, né, se ela foi uma boa, se ela é uma boa esposa, se ela foi uma boa mãe e tudo mais, e que ela admite que para essas perguntas as respostas são sim e não, e é isso mesmo, porque agora ela já está conseguindo entender e admitir que ela não é perfeita e que ela teve e tem acertos e erros na educação dos filhos, e isso faz parte, né? Nós somos humanos, ela é humana, ela não vai acertar o tempo todo, então ela não precisa se cobrar tanto como ela se cobrava, né, de ser aquela mãe perfeita, a esposa perfeita, a filha perfeita, porque ela não é perfeita, então não adianta. E aí agora parece que ela está começando a admitir e sentir um pouco mais de paz com isso, né, no momento em que ela faz a sua oração. E quando ela recebe as cestas, né, que lindo, né, assim, apesar de ser um gesto do diretor, mas agora, óbvio, né, aquela cesta, ela tem um significado diferente. E ela fica, né, toda nervosa ali, e quando né, e vê como que eles não respeitam, né, o Ricardo já tira a cesta da mão dela, como se não, né, não fosse endereçada a ela, e já vai, me fala que Marina ia achar lindo, né, então coloca lá no lugar que ele acha onde a Marina ia achar bonito. Olha para ver como que a vontade da Valéria, né, eles não pensam nela, né, a cesta é dela, então ela que deveria colocar onde ela achasse que ficaria melhor, onde ela quisesse, e isso não acontece, né, e o pior é quando o Michele chega, né, e assim, joga um balde de água fria nisso, né, e ele fala que foi um dinheiro jogado fora. Gente, nosso Pai do Céu, assim, eu acho que para ouvir isso de um marido, né, então assim, isso para ele, a esposa dele receber flores é jogar dinheiro fora. Então, se ele algum dia fosse comprar um buquê de rosas para ela, ele estaria jogando dinheiro fora. É por isso que ele nunca apresenteia com flores, né? Porque, tá vendo? Olha, assim, vejam como que é esse olhar para ela, né? Ela não, isso, né? Esses agrados para ela é jogar dinheiro fora. Ela é a mamãe. A mamãe não precisa de flores, né? Então ele não tem mais esse sentimento por ela, né? De agradá-la, de ser carinhoso e afetivo com ela, né? Para ele isso é totalmente desnecessário, é jogar dinheiro fora. Mas para a Clara ele comprou, né? Para a Clara ele quis agradar. Olha a contradição, né? Mas acredito que se não tiver nenhuma outra coisa por trás disso, a leitura que eu fiz aqui, né, dele presentear a Clara com o buquê, é no sentido de adular mesmo, né? Ela, para ela foi necessário, né? Então, assim, aquele dinheiro não foi jogado fora, porque existe uma segunda intenção ao enviar aquelas rosas para ela. Agora, para Valéria, não tinha nenhuma outra intenção, né? Era apenas uma gentileza, então não era jogar dinheiro fora, né? Então, assim, claro, né, com a Valéria, obviamente, com essa reação que ela sempre tem quando ela está com raiva, com desconforto, ela sempre faz uma brincadeira, ela ri, né, ela esconde o que ela está sentindo através, né, de uma brincadeira ou de um riso, ela não demonstra realmente o que ela está sentindo, né? Ela falou que ela brincava, mas ela sentiu um aperto no estômago, né? Uma angústia insuportável. Claro, claro, né? Assim, porque ela está nitidamente, assim, verbalmente, o Michele
né, expressou a ela, assim, que ela não significa, ela não nada, né, nesse sentido, que ela, para ele, ela é só realmente a mamãe, né? E esse último registro, né? Ai, bonitinho, né, gente? Eu achei tão assim, bonitinho. Bonitinho, porque assim, é, a gente se colocando no lugar dela, né? Quando ele a chama e ela pergunta o que ele deseja, e ele simplesmente responde, vê-la. Nossa, eu acho que isso para ela, assim, ela deve ter ido no céu e voltado, né? Porque depois daquele episódio das rosas, onde era um desperdício de dinheiro, ela, né, receber rosas, e aí ele vem e fala, né, que ele deseja vê-la. Assim, é ir no céu e voltar para ela isso aqui, né? Então ela fala aqui, né, que na presença dele com o Guido, ela ri, né? Ela se sente leve, ela esquece o resto. Ali com ele, ela sente alegria, né? Porque ele faz bem a ela. Mesmo com todo o contexto que ele tem lá e que não interessa naquele momento, porque quando eles estão juntos, ela esquece de tudo que está ao redor, tanto ao redor dela como ao redor dele. Ali naquele momento são somente os dois, vivendo aquele bem-estar, aquele prazer de estarem juntos, né, de se conectarem naquilo que os complementa e de se conectarem naquilo que eles têm em comum. Então, ela, né, está começando a se sentir amada. E aí, aí eu acho que ela já está indo um pouquinho além, né? Porque eles estão no começo, eles estão num deslumbramento, eles estão num momento de conhecimento, né? Eles ainda estão muito no início de algo que, vamos ver lá na frente, pode virar algo mais sério, né? Mas ela já fala aqui, né? Que quando, né, ela se vê nessa posição junto às meninas mais novas do escritório, que ela fosse temida, né, como uma mulher amada intensamente, né, por alguém a quem ela pode impor seus desejos, ainda que iníquos. Então, assim, ela já está meio que se imaginando a esposa do diretor, né, a companheira do diretor, aquela pessoa que o diretor ama intensamente. Então, assim, ela já está indo um pouquinho além, né? Então, aí já é um pouquinho de fantasia, né? Fantasia que eu falo assim, de um desejo que ela já está começando a dar uma fantasiada. Então, aqui ela já está saindo um pouquinho da realidade, né? Mas perfeitamente compreensível, né? Por uma pessoa que não tem absolutamente nada disso em casa, que já não está se sentindo bem em casa, que já não está se sentindo bem na presença do marido, e nem naquele ambiente familiar, ela viver isso, né? Viver isso, ser chamada na sala simplesmente porque ele quer vê-la, ali ela é vista por ele, por um homem que a valoriza e a vê como ela é, né? Como uma mulher, né? Uma mulher que é desejável, como uma mulher que é interessante, como uma mulher que é inteligente, né? Como uma mulher, né? Porque em casa ela não é vista dessa forma, nem é chamada pelo nome. E aqui ele faz questão de chamá-la pelo nome. E claro que isso vai envolvê-la, né? Ela vai se sentir envolvida muito por isso que está acontecendo. Então a gente fica por aqui, hoje a gente se estendeu bastante, mas eu acho importante a gente dar essa arrancada, né, na leitura,
E então, no próximo registro, a gente já começa aqui no dia 30 de março, na próxima leitura, né, que vai ser a 22ª leitura desse livro envolvente, que a gente vai entrando nessa pele dessa Valéria e vai se envolvendo aí com essa vida dela e com todos esses pensamentos e sentimentos e descobertas que estão acontecendo com ela. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima leitura. Até mais.